Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os erros de Davi não o livraram de seu filho Absalão. É isso mesmo, Davi passou a vida inteira de Absalão sofrendo com ele. Absalão foi uma praga, uma peste desde o início. Quando Absalão nasceu, Davi estava em dificuldades, correndo, fugindo de Saul. Não deu tempo de cuidar daquele filho, não deu tempo de educar aquele filho. Davi foi muito falho com os filhos mais velhos e pode ter um monte de explicações, de tentativas de justificação, mas o fato é que Davi foi culpado daquilo ali. Apesar de que Deus possa tê-lo perdoado por aquilo, mas Davi foi o responsável por gerar aquela serpente chamada Absalão. Um homem vaidoso que só pensava em si, e isso é a descrição que a Bíblia faz dele. Em 2 Samuel 14, 25. Não havia em todo o país de Israel um homem tão celebrado pela sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, por quanto muito lhe pesava, o seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real, mais de 2 quilos de cabelo. É claro que estava emplastado de óleo, não era o cabelo seco, que é muito leve, mas estava emplastado de óleo, mas as pessoas se ungiam passando óleo no cabelo. Mas mesmo assim, 2 quilos é muita coisa, 2 quilos de cabelo cada vez que ele cortava. Só para a gente ter uma ideia da vaidade dele. Cuidava do corpo, se embelezava. Não sabemos o quanto ele fazia de ginástica para realçar certas partes do corpo. O fato é que ele era extremamente vaidoso e se casou, teve filhos e, enfim, a vida dele girava em torno dele, dos interesses dele. E, por causa disso, ele aproveitou a oportunidade de um irmão mais velho, Amenor, ter forçado a sua irmã, a Tamar. E, por causa dela, ele planejou um momento em que assassinaria o seu irmão, de fato fez e cumpriu. E matou o seu irmão. Claro que Davi não gostou, se pôs a perseguir o Absalão, mas ele espertamente já sabia disso, fugiu. Quando ficou lá 2 anos, lá na terra do seu avô materno, que também era rei, em Jesus, ele não sei maltratado não, ele foi muito bem cuidado lá, mas ele sentiu vontade de voltar e brigar pelo trono em Israel. Afinal de contas, seu pai já estava ficando mais velho e ele era um dos filhos mais velhos. Quando ele matou seu irmão Amenor e fugiu, ele se tornou o mais velho. Então ele podia ter qualquer desejo de assumir o trono no lugar do pai. Era o filho mais velho vivo. Não sabemos a respeito do Daniel ou Quileabe, da Abigail, o que aconteceu com ele. O fato é que ele não é mencionado na Bíblia, na cadeia de prioridades, e o Absalão se sentia a bola da vez, o homem importante, mais velho, com direito ao trono. Mas só havia um problema, ele tinha matado o irmão e o pai dele queria pegá-lo. Ele monitorava a situação e começou a sentir que o coração do pai já estava amansado, então ele começou a agir. Quem não é de Deus só age por conta própria, é esperteza dos pés à cabeça, é malícia, esperteza, que só isso que vai reger a vida da pessoa. Tudo que ele fizer é por interesse.
infelizmente, quando isso acontece na igreja, né? A pessoa não tem amor aos outros, não. Ela está visando a posição dela, aparecer, cargo, facilidades da igreja. Ela não quer dar vida por ninguém, não. Ela está querendo se fazer na igreja. É muito triste quando isso acontece. E o Absalão era uma dessas pessoas, e ele começou a agir os pauzinhos dele, mexeu com o Joabe para que pudesse interceder junto a Davi para ele voltar. E o Joabe foi dizer: ô meu tio, o rei, majestade, o Absalão já pagou, ele já está longe lá, já foram 2 anos, deixa ele voltar, que problema vai ter? Aí o Davi disse: tá bom, que ele volte, mas não veja a minha face. Bom, Davi fugiu da responsabilidade, tinha que chamar o filho e encarar: ô seu sem vergonha, você matou seu irmão, você vai ter que assumir a responsabilidade pelo que você fez. Estabeleceu qualquer punição para ele, perdoar como filho, mas estabelecer alguma coisa. Mas Davi fugiu do confronto, não quis nem ver a face do Absalão. Absalão disse: está tudo bem, vamos deixar mais um tempo passar aí. Então passaram-se mais 3 anos e... aliás, primeiro foram 3 anos em Jesus, depois 2 anos em Jerusalém, ao todo 5 anos que ele ficou longe de Davi. Quando o tempo passou, ele disse: bom, já está na hora de encontrar meu pai. Ensaiou uma atitude de falsa humildade para que o pai o recebesse e o perdoasse, o que de fato aconteceu. O Absalão conhecia, todos conheciam o coração de Davi, era um coração mole, coração de pai, um filho que já ficou 5 anos afastado dele, já sofreu o suficiente, agora vou perdoá-lo e abraçá-lo. Era o que o Absalão queria. Depois disso, ele não deixou de ser uma serpente venenosa, ele continuou agindo, ele só queria a fotografia, que todos vissem o pai beijando ele, como que perdoando. Então ele saiu dali para fazer a campanha dele, para ser rei, começou a solapar a autoridade do pai, começou a comprar apoio das pessoas para ele se tornar rei no lugar do pai. Quando ele viu que a coisa estava fácil, Davi não opôs resistência, e o Absalão viu que estava fácil demais, nem quis esperar Davi morrer. Antes de Davi morrer, ele planejou uma revolta para tirar Davi de cena e assumir no lugar do pai. Inclusive, se fosse o caso, matar o pai também. E o que ele fez, o Absalão, era tudo previsto, porque era impossível ele fazer outra coisa diferente de malícia. A pessoa que está nessa situação é só malícia, esperteza, interesses próprios. Ele não vai desistir do seu eu, porque o seu eu é quem dirige, rege. Vamos procurar entender essa situação até o fim. O Absalão deu trabalho para Davi. Só quando ele morreu, e Davi ainda chorou quando ele morreu, sentindo culpa pela morte dele, mas o fato é que só quando ele morreu aliviou o país daquela desgraça que era a atuação dele. O Absalão era um malefício para o país, tolerado por Davi, que sentia culpa por não ter educado direito aquele filho. Muitos pais hoje estão sofrendo com filhos bandidos, assassinos, viciados em drogas, prostitutas, rebeldes, filhos interesseiros, longe de Deus, mundanos. Pais estão sofrendo, culpa deles, é claro, porque no início não educaram o filho, a filha, como era necessário fazer. Infelizmente, muitos pais estão sofrendo o que Davi sofreu, a culpa pelo filho ter se desviado. Mas há outras lições que ficam para nós. A gente não consegue corrigir as listas de um tigre, as manchas de uma onça. A Bíblia nos diz isso, a gente não consegue
mudar essas marcas do bicho. A gente não consegue. Eu estava vendo ovo de codorna, eu nunca conheci ovo de codorna branquinho. Todo ovo de codorna é malhado. Eu não entendo muito disso, mas eu nunca conheci um ovo de codorna preto, ou azul, ou branco. Não, todo ovo de codorna é malhado. Por que isso? Eu não sei. Mas a gente não consegue mudar as manchas do tigre, do leopardo. Aquilo é da natureza. Quando a gente vê que um filho é uma peste, é um rebelde, faça o que puder fazer com amor por aquela pessoa, mas se livre dessa pessoa. Não se misture a filhos que têm levado pais para a morte, alguns para perder tudo. Filhos têm levado pais a perderem tudo. Eles fazem dívida, depois o pai vai cobrir a dívida, daqui a pouco faz mais dívida. Há filhos que não vão parar de fazer o que o Absalão fez. E agora, um pai que vê uma situação dessa tem que fazer o quê? Tem que estabelecer a separação. Jesus disse, a partir de agora, estarão divididos numa casa, 2 contra 3 e 3 contra 2, por causa do evangelho. Meu irmão, se por causa do evangelho você está longe do filho, não tente humanamente atrair seu filho, ele só vai enrolar você. Ele é do mundo, ama o mundo, segue Satanás, que é o príncipe do mundo, ele vai destruir a sua vida também. Então, você tem necessariamente que se separar do seu filho. A melhor coisa que você pode fazer a favor dele é se separar para poder orar por ele. Agora, se você se misturar com o filho, não só vai levar a fama do filho, você vai ficar rodeado por outras pessoas por causa do seu filho, não vai salvar seu filho, porque se você estiver alimentando o vício e o erro dele, não vai corrigi-lo nunca e você vai acabar se prejudicando também por causa do filho, por causa da filha. Então entenda o quanto Davi sofreu por causa daquele filho que era uma peste, mas Davi não conseguia se livrar dele. Até tentou, mas não conseguiu se livrar. E Jesus dá a receita, seja o que for, numa casa 2 contra 3, 3 contra 2, por causa do evangelho, mas não queira misturar. Não tem jeito numa família de misturar luz com trevas. Alguém é do Senhor, numa família vai se juntar, fim de ano, fazer festinha junto, não vai dar certo. Você vai se aborrecer na festinha junto com parentes que são de trevas, que não querem o Senhor. Você tem que cair nessa realidade, já aconteceu. Agora, você não vai mudar essa situação. Quem pode mudar é Deus se você orar. Mas você só vai ter poder em orar se você se separar das trevas para ser luz e orar pelos outros. Então, Deus pode fazer alguma coisa acontecer. Mas se você se misturar, não vai ter jeito e solução. Que o exemplo de Davi nos ensine como ele sofreu com um filho ruim daqueles. Vamos procurar pedir graça a Deus para sabermos lidar com filhos desse tipo, entregando ao Senhor e confiando na misericórdia dele.